Nessa aula aqui a gente vai estar aprendendo sobre o sistema de arrefecimento do carro, para você estar conhecendo aí o que cada componente faz, qual a função e no final eu vou estar mostrando aí o que é preciso fazer caso algum deles aí pare de funcionar. Então vamos embora para o que é o sistema aí. Bom, o sistema é basicamente composto pelo radiador, os tubos, bomba d'água, válvula termostática, que vai logo acima da bomba d'água, reservatório de água, tampa do reservatório de água, sensor de temperatura, cebolão do radiador e alguns selos que vai no bloco aqui. E mais o ventilador e mais o líquido que vai ser explicado depois na aula dos fluidos do seu carro aí. Vamos estar mostrando um a um aí. O radiador. Qual que é a função do radiador aqui? A função do radiador aqui é quebrar o calor que é criado dentro do motor. O motor gera calor, a água passa ao redor dos pistão. Deixa eu pegar o bloco aqui para você ter uma ideia onde a água passa. Aqui os pistões estão trabalhando com fogo. Essa parte aqui tá tudo com água em volta. E por estar em volta aqui e trabalhar com fogo, acaba aquecendo pra caramba. Então essa água é levada para o radiador, onde é feito a dissipação desse calor aí. A água entra dentro do motor pelo tubo inferior, é forçada a passagem pela bomba e devolvida, entra aqui fria, e é devolvida para o radiador pela mangueira superior, é devolvida quente, onde é feita a dissipação do calor, ou é resfriada, e é devolvida novamente para o motor, e fica nesse ciclo contínuo aí. A função do radiador é isso, é dissipar o calor. Os problemas que ele dá, ele costuma, aqui vai umas caixas, na maioria dos carros é umas caixas plásticas, ele apodrece um vedante que tem e começa a perder água em volta aqui. Então, ou se repara ou substitui o radiador. Esse componente aqui é o cebolão do radiador. Ele funciona como um atuador. Ele é o que controla para que a temperatura não ultrapasse os 107, os 102 graus aí, que ele vai de 97 a 102. Ele fica na parte de baixo, onde recebe a água aqui relativamente quente, identifica a temperatura que está, caso seja necessário, ele liga o ventilador para que force aí a passagem do ar e resfrie a água mais rápida. No caso aí a função maior da ventoinha é quando o carro está parado. Em trânsito, que acelera e sai, não recebe muita ventilação, porque aqui quando o carro está em andamento, recebe muita entrada de ar de frente aqui. Mas, quando o carro está parado, ele não recebe essa corrente de ar aí da condução. Então, a função dele aqui é isso. Quando você está em trânsito pesado ou em baixa velocidade, ou até mesmo funcionando o carro parado, ele fica monitorando. Percebeu que chega em 102 graus aqui, ele vai ligar o ventilador, forçar a passagem de ar para que devolva novamente a temperatura ideal de trabalho. Essa é a função disso aqui. Trabalha em conjunto aqui com a ventoinha. A ventoinha do motor é esse ventilador aqui. Ele não joga o ar para frente do carro, ele suga para que quando você esteja andando em andamento, não venha entrar em conflito, que se ela soprar ao invés de puxar, quando está em andamento aí, ela sopra, o ar vem pelo fato de estar andando com o carro e fica preso no radiador, o carro ferve mesmo, tanto funcionando o ventilador. Então a função da ventoinha aí é isso aí, em conjunto com o cebolão, manter a temperatura aí dentro do ideal. Tem o reservatório de expansão, a função dele aqui é ter uma reserva extra de água e ter um espaço para que quando essa água esquenta e cria aquele vapor e pressão, ela circule aqui dentro com eficiência. E facilite também a visualização aí do nível. Temos a tampa do reservatório, que também é muito importante, porque dentro dela ali acaba tendo uma válvula que funciona na verdade como um fusível aí.
que esse sistema aqui ele é feito para aguentar aí no máximo 2 bar de pressão dentro. Passou isso aí, ele começa a estourar a mangueira, a estourar o radiador. E a função dessa tampa aí, ó, é controlar essa pressão dentro do sistema. Chegou aí nos 1 bar e pouco, ela se abre. Por exemplo, caso dê problema no cebolão do radiador, a temperatura vai subir logo. A temperatura subindo também sobe a pressão. E aí ela abre essa válvula aqui para manter sempre dentro de 1 bar aí, 1 bar.4 no máximo. E evitando de estourar. E caso não seja corrigido o problema, ela começa a jogar fora ao invés de ar, começa a jogar fora a água. Temos também aqui o sensor de temperatura. Ele fica localizado aqui atrás, na parte de trás do motor, no cabeçote ou no bloco. E a função dele aqui, ó, é marcar a temperatura aqui no painel, te avisar caso essa temperatura suba. Aí ele vai acender essa luzinha aqui caso a temperatura suba. E a temperatura vai subir se der problema no cebolão, no ventilador ou se perder água. Logo a temperatura sobe, ele registra a temperatura que está no bloco, que ele fica aqui, ó. Ele vai registrar a temperatura, deixa eu aproximar mais. Aqui ele está na parte de trás do motor, ó. Ele registra essa temperatura porque ele está ligado diretamente ao motor e acende aquela luzinha vermelha ali no painel. Essa aqui. Acendeu essa luzinha vermelha aqui, para o carro que qualquer coisa saiu errado ali. Temos também aqui a bomba d'água. Qual que é a função da bomba d'água aqui? A função da bomba d'água aqui é forçar a passagem de água pelo motor. E está assim resfriando o sistema e evitando que a água fique parada, porque ela tem atrás aqui essas palhetas. Isso com o tempo gasta. Caso essas palhetas gaste, a água não circula e vem estragar o motor, chega a derreter os pistões aí, mesmo tanto com água dentro. Porque a temperatura se eleva muito e danifica o motor. Então a função dessa peça aqui é forçar a circulação de água. Logo abaixo da bomba d'água ou acima, dependendo do carro que for, a gente tem a válvula termostática. Essa aqui é responsável por por fazer com que seu carro aqueça o mais rápido possível depois da primeira partida. Quando você dá a primeira partida, o carro está frio ainda. Então ela retém a água dentro do motor aí, até que ele atinja a temperatura ideal de trabalho. E a partir daí ela fica, abre, fecha, para manter sempre dentro dessa temperatura aí. Mas a principal função é no começo aí, porque depois quem controla isso aí vai ser o cebolão, viu? Temos também as mangueiras, todas de borracha, algumas de plástico, uns tubos plásticos, mas a maioria é borracha, que também deve ser substituído a cada 3 anos pelo menos aí, porque devido à flutuação de temperatura aí, esfria, esquenta, ela acaba por danificar a borracha, está expandindo, e você vai olhar aqui onde vai as abraçadeiras, tanto no radiador quanto no motor, ela mantém a grossura original. Se a partir daí da abraçadeira ela tiver mais grossa, substitui porque ela pode estourar durante a condução aí. E caso dê problema em alguma dessas peças aí, o que vai ter que ser feito aqui é o seguinte, ó. Vai ter que ser arrancado o cabeçote do motor. Vamos mostrar o que é o cabeçote. Vai ter que ser arrancada essa peça aqui. Caso você pare logo, ou logo assim, antes dele parar de funcionar sozinho, queima uma junta que vai aqui embaixo. Deixa eu achar ela aqui. Queima essa junta aqui, ó. Essa é a junta do cabeçote. Ela é feita algumas metálicas, outras de papelão, mas ela com a elevação da temperatura, o cabeçote empena essa base. Aí ele, pelo fato de empenar e ter muita galeria, e quando ele empena, ele começa a dar passagem da pressão criada dentro do cilindro com fogo para a água. Ou da água aqui para dentro do motor e joga a água para fora. Então, quando queima aquela junta ali, ou passa água para o óleo, ou óleo para a água, ou aumenta muito a pressão nos tubos. E o que vai precisar ser feito vai ser isso aqui, ó.
Olha o que o mecânico vai fazer caso estoure uma mangueira, ou perca água, ou a temperatura suba demais, ou isso aqui pare de funcionar e não consiga controlar e seu carro ferveu. Você chega no mecânico lá, meu carro ferveu, e agora? O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui no seu carro e vai começar a desmontar. Vai tirar o chicote elétrico, vai remover o radiador. A seguir, vai tirar tudo que tampa aqui na frente, vai vir, vai desmontar. Correia dentada, correia dos acessórios primeiro, que é aquela pequenina, deixa eu voltar aqui para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a correia do acessório. Ele vai arrancar ela, vai arrancar a correia dentada. Aí ele vai vir aqui, arrancar a tampa de válvula. Vem desse outro lado aqui. Essa peça aqui vai arrancar o coletor de admissão. E por último, vai arrancar o cabeçote. Aí seu motor vai ficar assim lá no carro. Aí ele manda o cabeçote para a retífica, troca a junta que vai aqui e faz o sistema de montagem novamente. Aí ele vem inverso, vem montando, vem montando, vem montando, vem montando. Um de radiador, chicote, até que seu carro volta a trabalhar. Essa manutenção aí vai te custar aí no mínimo aí R$ 2.000. Então fica atento àquela luzinha vermelha. Acendeu ela, para. Fica atento também aos níveis. Pelo menos a cada uma vez na semana, verifica o nível. Porque caso não seja verificado aí, você vai ter um problema aí que a reparação que vai precisar ser feita é essa que eu acabei de mostrar aí. Tem que desmontar basicamente metade do motor, mandar para a retífica, já não fica mais igual porque diminui a taxa de compressão e acaba gastando um dinheiro aí que não seria necessário caso tivesse sido cuidado ou feita a manutenção como deve ser feito. E é isso aí. Esse é o sistema de arrefecimento. Bora para a próxima aula.